para de colecionar um follow e um match no Tinder e começa a colecionar curtidas nesse vídeo aqui. Cavaleiro do Zodíaco. Eu tô aqui com essa camisa em homenagem ao Fábio Almeida, Pô. né? Hoje eu vim de Cavaleiro do Zodíaco pra te homenagear, tá, Fábio? Um dia eu vou tentar assistir de novo aí, que é essa coisa flopada aí. Mas eu sou o Fábio Almeida, underline, vai aparecer aí a animação aí. Bem-vindo a mais um Vlogcast Reboot Sua Mente. E tudo isso aqui é possível graças aos amigos do Via Brasil Shopping, WCG Entretenimento, Gangue Geek e Bruno Pokécartas. o Andy Videogames. O Andy Videogames. E se você quiser participar aqui da gravação aqui dos nossos podcasts aqui no Via Brasil Shopping, só escrever aí no... Comenta aqui embaixo pra gente. Comenta que a gente embaixo. Da próxima gravação. Pode comentar lá também, lá no Instagram lá do shopping mesmo, lá, Via Brasil Shopping, lá, pode comentar lá e vamos, quando agendarmos aqui nossas gravações aqui, você pode presenciar aqui e participar e quem sabe aí também expressar a sua opinião. E com a gente hoje... Se apresenta ali, gente. É um prazer estar de volta aqui no Reboot, aturando essa criatura aqui. É difícil, né? Atura tantos programas, eu sei como é que é. Tem que ver as mensagens diárias no WhatsApp. Vai vazar. Vai vazar? Fazer docking do Fábio Almeida. Aí pra... Eu sou o Borelli, podem me xingar nos comentários, não me importo. Ele gosta. Ele é o vilão do podcast. E aqui do meu lado temos... Igor Valente, Guilherme. satisfação estar aqui de novo com vocês. É isso aí. Sejam muito bem-vindos, A muito pauta obrigado. É sua, Fábio Almeida. Aí, Manda Vamos bala lá, aí pra gente. Fala aí, vamos lá. Cara, eu estava vendo lá o checklist eu coleciono revistas em quadrinhos, né? Eu compro mensalmente diversas HQs. O Borelli, por exemplo, ele parou em Star Wars. Ele só... Assim, graças a Deus até tá saindo a Panini. Mas você fala de Star Wars, você volta pra Star Wars, volta pra Star Wars. É porque ele é fã, entendeu? Então... Não vou responder não, né? Eu Não, espero... Tudo bem. Tava para sair uma HQ sobre a Rey Skywalker. Aí você vai... Aí você pega a HQ, usa bem do jeito que você está pensando, né? Aí você pega um pacote, vai lá na livraria, na papelaria, pega aquele pacotezinho com plástico bolha, coloca assim, ó, remetente, Fábio Almeida, destinatário, Walt Disney. Ai, minha mente é muito poluída, eu tinha pensado numa coisa muito pior. Não, mas Não, calma também, calma. Então, mas assim, tava vendo lá a checklist lá. E o que eu tenho reparado é que tá saindo muitas revistas, estão sendo relançadas, revistas antigas, dos anos 80, dos anos 90, agora algumas do início dos anos 2000. Cadê material novo? E assim, isso é o quê? As histórias atuais estão muito ruins, ou a geração nova não está lendo, então a editora, para sobreviver, tem que recorrer a nós, que comprávamos revistas desde lá do tempo do Carlos. Só lá. aqui um gancho aqui que eu quero deixar isso aberto para todas as áreas. Isso, a gente está falando de revista de HQ, tá? Isso também está acontecendo no mundo dos mangás, porque tem muito mangá que está sendo relançado, e a gente... mangá está tendo uma saga nova, claro, mas também tem muito mangá sendo relançado. E eu quero perguntar se no cinema também está acontecendo muito... releitura de filme, releitura de produção de série, vamos pegar uma nostalgia um filme lá e vamos refazer, ou tá tendo novidade? Isso é geral? Para mim... Para você, Borelli. Nós já falamos aqui em outros podcasts, há essa estrutura de pegar o esqueleto do roteiro e você trocar o nome do personagem e trocar o local, a história é a mesma. Vou dar aqui exemplos, pode? Não. Vai, dá o seu tempo. Deixa eu ver se vai para onde eu estou querendo. O Star Wars, episódio 7. Não é para onde vai. Continua. Sei lá, esqueci o Despertar da Força. O Caça-Fantasmas. Fala aí, que eu vou lembrando também. O caminho que eu estou indo é outro.
Claro que quando a gente está falando de HQs e de mangá, a gente está falando de realmente relançar aquela história. Ah, sim. O cinema não faz da mesma maneira. O cinema pega Convenção das Bruxas, da década de 90, e refaz em 2020. Remake. Exatamente. Está acontecendo isso também de forma enfadonha no cinema, ou você acha que o cinema está ponderando isso direitinho? Eu acho que o remake é em menos quantidade. Eles estão saindo, mas é em menos quantidade. Eu acho que no cinema eles estão segurando um pouco a onda. Eles preferem fazer esse soft reboot. E os remakes que estão saindo legaisinhos? Ou você olha e fala, Então, cara, eu não vejo preferia ter ido remake. ver o filme Por do exemplo, Pelé. filme da Disney pra mim é remake. Filme live action de animação pra mim é remake. Eu não vejo nenhum. Poderia ter ficado sem aquele filme do Rei Leão. Pra poderia mim, ter todos os ficado. filmes. E Acho vai uma porcaria. ter agora o novo aí, o prequel, com o jovem Mufasa. E aí eles estão fazendo isso também, entendeu? Eles estão do remake ou da nova adaptação, que é tipo assim, a própria de remake, só que Estão eles... fazendo um spin-off, uma prequel. Exatamente. É assim que eles ganham dinheiro. Mas voltando às produções impressas, quadrinhos e mangás estão relançando Sim, muito material. porque assim, tem muito lá saga, né? O Igor aqui também, ele consome esses relançamentos. Eu basicamente... Fala mais perto. Eu basicamente só compro o relançamento, eu não tenho acompanhado. Eu acho que eu cheguei numa fase da vida que eu só estou me interessando pelas músicas, cinema menos, né? Cinema, além de eu assistir coisas antigas, eu vejo muita coisa nova. Mas em termos de música e quadrinhos, eu já não tenho tanto interesse pela produção nova. E não estou dizendo que não tenha coisa boa, tá? Porque quando a gente fala que a indústria de quadrinhos está andando em círculos, a gente está falando muito de super-heróis, né? Sim. Você tem um monte de outros gêneros Que é o que só o Fábio lê. Exato. Só ele lê isso. Tentei Não lê mais nada. trazer Não lê mais nada. Star Wars é Disney. Eu acho que para discussão, a indústria de super-heróis, que ainda é hegemônica no mercado americano, que não significa que é a que mais vende, mangá já superou há muito tempo, inclusive na França, que até então tinha uma hegemonia Eu vi essa matéria. dos álbuns franco-belgas, e hoje mangá é o número 1, mangá dominou o mundo. Mas falando especificamente, por exemplo, do perfil de publicações da Panini atualmente, e que é o que eu tenho acompanhado, eu acho que é um pouco das duas coisas que você falou. Tem a questão de um público que envelheceu e não foi renovado, e tem um desencanto pelo que está se produzindo agora. Tá? Eu não tenho acompanhado com tanto afinco aquilo que está sendo produzido no momento, porque realmente não me interessa, acho que eu não tenho um vínculo com os autores, então não posso dizer taxativamente que é uma porcaria e tal. Agora, porque a gente tende a descambar muito para a nostalgia extrema, e dizer, no meu tempo era tudo maravilhoso e tal, Cara, porque, na verdade, discurso, a gente doura a meu pílula, Deus né? O do nosso céu. passado, para a gente alcançar, a gente tem que jogar uma lanterna ali, parece muito mais luminoso do que talvez tenha sido. É natural. Tem coisa que não dá pra gente assistir de novo, Não né? dá, com os olhos exatamente, tem coisas que funcionam muito bem na nossa memória afetiva, mas quando você vai reassistir ou vai reler, fica, caralho, é assim Deixa mesmo? eu te fazer uma pergunta aí nessa linha. Você disse que não se interessa tanto pelas obras novas que estão impressas. sim. Você teria como atribuir isso às produções? Você já pegou para dar uma olhadinha para saber se... Ou é uma coisa sua? Não, de certa maneira, eu até baixo, né? Eu não tenho comprado, mas eu sempre baixo um scan de uma HQ nova para ver o que está acontecendo. Alô, Panini! Baixo, Alô, baixo. Panini! Bandeirinha Ó, preta com uma E caveirinha aí sugiro a passando. todo mundo a né? baixar, para não jogar dinheiro fora. Baixa, se vale a pena você Panini não vai polêmica. patrocinar mais. Se tem essa chance... Não adianta lutar contra isso. É igual o Metallica lutando contra a MP3 em 2002. Coitado, aí foi a coisa mais O que ridícula. adiantou? Bem feito, bem feito. Cara, bem feito. aquilo que a gente gosta Bem enquanto feito, colecionador, bem você feito. vai baixar o digital e vai comprar o físico. A nossa geração, tá? Do contrário, para consumir... Do contrário. Não, Então, não é viável. eu baixo muita coisa que está saindo para dar uma olhada e tal. Algumas eu dou uma lida por alto, outras eu nem leio só. E Mas qual assim, é a sua? me falta alguma potência. Eu acho que é o estilo de quadrinhos que se produz hoje. Né? Para mim não funciona. Quadrinho Um homem ocidental, de 42 ocidental, anos, né? talvez seja uma dinâmica que tem um tempo de leitura diferente, é tudo muito rápido. E eu sou de uma geração que cresceu lendo o Alan Moore, tal. Estou falando sem pedantismo nenhum, tá, gente? Mas é muito texto. Porque eu gosto de mergulhar naquela história, parar diante da Não, arte. mas tudo bem, mas pode falar do Alan Moore, do Grant Pode. Morrison, Não, como se fosse... não, Porque mas são, eu não cara. quero fazer Ué, juízo de Pode valor, falar sobre o que pra- você porque- quiser. o que dá a qualidade de uma história, sim, o que dá a qualidade de uma história não é o volume de texto, não é isso. Né? Mas hoje, você pega um gibi desses atual, você lê essas 22 páginas em 5 minutos.
Você leu ali e falou, cara, tá. E parece tudo muito superficial. E a forma Parece de filme produzir... da Marvel. Saiu do cinema, não. acabou, esqueceu. Hoje, a indústria ela é voltada para produzir quadrinhos para serem encadernados depois de 6 meses. Sim. Então, São você arcos tem... de 6, são as arcos. histórias são conta-gotas e parece que, pô, não aconteceu nada. Então, a promessa é para o que vai acontecer. Igual o filme da Marvel. A promessa é para o que vem a seguir. Ninguém vê o filme, só a Você cena tá final. vendo Pós-crédito. o Espera, devir, né, a cena um eterno pós-crédito. devir. É um processo. É um meio do caminho para você chegar a um Você grande é evento. a Então, sociedade ansiosa e depressiva, a né? fórmula de se produzir quadrinhos Tudo pra hoje não me frente. interessa. Pra gente Ejaculação é enfadonho. precoce, tá Pra sempre mim, pra é frente. enfadonho. Pro público Por uma- consumidor atual é outra Agora, história. a gente esbarra numa outra coisa, porque o perfil do público que frequenta as gibiterias e que o perfil demográfico mesmo é de 30 a 50 anos. E onde que está essa molecada que não lê super-heróis mais? E aí a Panini precisa lançar a saga do Batman, a saga do Homem-Aranha, que são histórias dos anos 80, 70, 80, 90. A molecada está no mangá. E muitas vezes, Fábio, você é um colecionador cuidadoso, você tem lá as suas edições, mas muitas vezes o cara... Repete. O Fábio é um cara cuidadoso, ele tem as coleções dele. Não é. Não, ele tenho tem. lá. Pode não estar em alta qualidade, mas tá Não, lá. mas Nem tá lá. arrumada. Agora. Nem arrumada, Não, nem mas olha organizada. só, não deixa tá, eu não. defender, deixa eu Não tá, não. defender. Vou mandar Olha só. Joga a Vou foto aí. mandar foto aqui. Joga aquela Vou foto. mandar foto. Pra falar que a gente não tá mentindo Vou aqui. Vamos, deixa eu mandar pontuar a foto. questão aqui. Você vai entender onde eu quero chegar. Nem todo mundo tem todas as edições da sua coleção como o Fábio tem, independente do estado. Ah, sim. Muitas Isso aí é pessoas verdade. vão falar, cara, eu me lembro de ter lido essa edição, mas eu não tenho mais. Ah, não eu tem mais, gostaria. ele tem. E aí vem o quê? Vem um relançamento e essa galera vai comprar. É isso que eu ia falar. Não? Não é No não? grupo, quando a gente fala assim, teve aquela edição, nós recorremos ao Igor. Não, sim, mas por exemplo... Não, Ele olha, já vem lá mas- e mostra lá, ele lembra, tem uma... Não, eu tenho uma sim, boa mas memória, olha mas, só. Eu tô falando de você possuir Ah, a sim, edição algumas na sua, sim. você que é fã. sim. Você possui a edição Não, na isso, sua casa. Isso que o Felipe Atualmente. falou é importante, porque quando a gente fala de quadrinhos de super-heróis, e o cinema está experimentando isso... você Amargamente. constrói- Amargamente. Você constrói uma continuidade tão intrincada, porque, veja, a DC, as histórias dos personagens principais, tem ali o Batman, o Superman, tem mais de 80 anos de idade. Os da Marvel bateram os 50 anos, né, dos anos 60. Como que um novo leitor chega numa história, numa novela em andamento? O cara vai chegar lá, ver a novela da Globo ali, que está nas 8, não sei qual é a novela das 8 atual, mas Quem é esse? ele vai Que que parar ele tá ali... fazendo? Exatamente. Ele vai pegar no a narrativa meio. dos quadrinhos americanos de super-heróis, ela virou isso, uma grande novela interminável. Né, que tem muito a ver com aquelas soap operas americanas, tipo Dallas, né? A gente velha vai saber o que é isso. Que era, Cara, Isso é do tempo isso- do novela Carlos que aí. durou muito 30 velho. anos. Isso é muito 30 velho. anos de É, o novela. Carlos Nossa, assistia cara, isso. O aí. equivalente pra gente aqui seria Malhação. Só que Malhação era temporada. Toda temporada a gente encerrava Mudava, uma história mudava. e Ah, mudava. aquele arco acabou, aquelas Enquanto pessoas que nas saíram. soap operas americanas, não. Era a mesma história de uma dinastia de família. Aí morria, o ator fazia aquele papel a vida inteira. Como é que você pega aquilo do meio do caminho? Então os quadrinhos americanos começaram a apelar para o reboot, para tentar ter um ponto de entrada Pra para o uma novo galera nova leitor. chegar. Mas esse ponto de entrada daqui a pouco vira, por exemplo, Ultimate Marvel, que a Marvel lançou em 2001, que foi uma tentativa de modernização de heróis que já estavam ali com mais de 40 anos de existência naquela época. Depois de um tempo já tinha 10 anos de cronologia. Sim. Hoje o cinema está enfrentando isso. Como é que um garoto de 10 anos, que nem era nascido quando começou o universo Marvel, vai pegar, tem que assistir desde o Homem de Ferro, todas assim, caraca, cara... Ele vai pra Disney Plus. Questiona, Borelli, questiona. Só que a Disney Será que ele Plus... vai ter paciência para parar? Só que a Disney Essa Plus geração já tá está surgindo, sucateando. A gente até Uma porção de mencionou filmes, isso. A gente é. fala, cara, um fã de uma determinada obra, ela vai ter que assistir um monte de outra coisa para entender, ela vai desistir. Eu, vai assim, desistir. eu no meu caso, quando eu pego alguns relançamentos, é porque, assim, quando a Panini geralmente relança, aí o cuidado, a tradução é melhor do que era na editora anterior. Você pega para trocar. Eu troco, Então. Entendeu? O papel, Sim. entendeu? O tamanho também, que a gente lia no formatinho, né, antigamente, aí vem no formato americano. Então, isso também me empolga em trocar. Recentemente está para lançar um encadernado com as revistas do Justiceiro, que eram desenhadas pelo Jim Lee. Você não E na tem. época, não, eu tive nos anos 90 é lá e isso que eu falo, era uma preto e oportunidade branco, de era, você, Mas era então, no papel de jornal, assim, era... Deixa eu entender. Qual é a sua bronca com a Panini?
Não é Não é uma bronca, bronca, não é é só um exatamente questionamento. bronca, é um questionamento, é um ponto de reflexão, que é assim, caramba, as histórias, por que tantos relançamentos? Por que tantas coisas? Por que será, Fábio Almeida? Vamos lá, vamos ver se você consegue captar. Por que tantos relançamentos? Para pensar um pouquinho. É porque a Por que galera será? nova, né, não está mais se interessando pelos quadrinhos Mas atuais. por que ela não está se interessando pelos quadrinhos modernos? Sei lá, não gostam de ler. objetivo do nosso Não bate-papo, gostam de é aí que ler. queremos Ela- chegar. ele não- não gosta de ler? Mas o mangá está dominando. O mangá, outro dia a Panini falou lá, é 60%, não é isso? Mas Por aí quê? eu acho Como que é que entra pode? na questão, o mangá, por maior que seja, ele é uma história que tem começo, meio e fim. Finita. Não, tudo bem. Então, Exceto Isso One Piece, assim dizem. né? Não, tudo não, Mas bem. One Piece também, em algum momento. Porque o não, mangá, ele é muito atrelado ao seu autor original. Né? Enquanto que, assim, obras de Não, Marvel DC, elas geralmente É uma elas obra vão coletiva. repassando. Uma obra Claro, coletiva claro. que ela está em processo Assim, contínuo. óbvio que o mangá não está isento desse processo, né? O autor, às vezes, vende a sua Vende, ideia, e é claro. Ó. Mas, de modo geral, o mangá, ele está muito atrelado ao autor. Então, o autor é um autor lançando várias histórias, como um autor de novela brasileira, Ó, mas não é assim, a emissora não é dona daquela história em particular e ela vai estender, é dona dos personagens para estender a maneira dela. Está mais vinculada ao autor. E olha, por mais que... Eu não ia falar isso aqui na frente do Borelli, não. Bom, você entendeu? pode falar, o copo tá aqui, qualquer coisa. Não, eu tive que... Não pensa não, cara. Não, Fala, não, pô, não, tá não, pensando. microfone dele, Tá corta o pensando microfone não, fala. eu tenho que ir, eu tenho que ir nada, fala, pô. Ué. Pisar em ovos, né, pra falar Não, essas cara, tem que coisas. falar que é verdade, tá com medo, cara. Ué. O máximo que vai acontecer é o Borelli te bater. Eu tive que largar as HQs atuais que estão saindo no Brasil do Star Wars. Tá muito ruim. Minha macumba deu certo, meu irmão. Tá muito ruim, Vou bater cara, o tambor porque lá assim, no terreiro, ó. Fábio Almeida tem que parar porque de ler eles estão mais, lançando Disney. porque eles estão lançando em encadernados, arcos. Não, cara, eles estão... Presta atenção, E cara. a história tá ruim. Eu vou te falar a história. Você está chateado com esses relançamentos, Os primeiro, desenhos estão ruins. porque você já tem, a maior parte deles, como o Felipe falou, você já tem lá. Mas você sabe, no seu inteirinho, você sabe que a qualidade dos quadrinhos ocidentais hoje em dia tá uma porcaria. É mentira, Igor? Mensal. Não, pro meu Mensais. gosto não funciona. Para o dele também não, só que ele insiste. Ele prefere gastar é que ele tá falando em off aqui. Ele prefere gastar R$200 em quadrinho mensal vagabundo da DC e da Marvel do que comprar um Pocket Nankin, um Comic Zone. Aí tem uma... Você diria que Ué. a qualidade está uma porcaria ou que é para um público diferente? Felipe, o público Você, quero a sua opinião. o público não está lendo. Você? Por que o público está comprando mangá? Conta pra gente. Por quê? Primeiro, o traço é muito diferente, as histórias são muito diferentes. E tem mangá para todo gosto. Marvel e DC é a mesma merda. Pode falar merda? Pode? Pode. A gente É a mesma censura. bosta. O Guaxinim tá xingando. É a mesma bosta. Se você pegar os mangás da Panini, tem o mangá aquele que é mais caricato. Eu não conheço, tá, gente? Desculpa, tá? Eu não leio, mas eu sei Então, mais eu ou menos. amo mangá. Eu tô só fazendo Então, o caldeirão borbulhar, mas eu amo mangá e eu entendo perfeitamente Você sabe, o que tem tá um mangá dizendo. que é mais caricato, que é mais de comédia. Tem os mangás de Pocket Nankin, que são mangás de samurai. São traços completamente diferentes, histórias diferentes. Os do Star Wars, tu gostou? Pra jogar no lixo? Gosto. Sabe por que o Star Wars está vendendo? Porque o filme está uma merda, o filme. Mas eles lançam agora histórias do... Não está Antes vendendo. do- Fábio Almeida, você defende que Marvel Legends não vende. Você não defende que Piticas está no buraco? Por quê? Vai criar... Não, Vai criar... Por que Piticas. Conflitos, Por que Piticas conflitos. não está vendendo? Está fechando, sei por lá. causa da indústria... Porque a Marvel caiu. esgotou a sua mina de ouro. Acabou o ouro. Olha, eu tenho isso. uma opinião sobre a questão da gente dizer assim, é uma merda o que está sendo produzindo hoje. Vai. Como eu falei, eu baixo... Gente, dou não uma- eu- estou eu- generalizando. Tem algum outro que é Não, maneiro. O Jimenez, então, que a gente gosta. Sim, mas o que Star acontece? Wars. Porque, na minha opinião, por que alguém prefere acompanhar lá o relançamento de Watchmen pela milésima Sim, vez, sim. ou a saga do Homem-Aranha, ou a saga do Batman, com histórias feitas nos Demolidor, anos que vai 80, acabar agora. Era um momento onde as editoras elas tinham uma independência muito grande em relação às empresas-mãe. Tá? Não tinha estúdio atrás. Faz Hoje, isso, faz as aquilo, faz isso, decisões faz aquilo. corporativas elas estão acima da decisão artística. Então, cara, jamais o Alan Moore faria o que ele fez Esse que eu ia falar agora. com o Monstro do Pântano, com a Piada Mortal. Imagina, uma história onde o Coringa
dá um tiro, aleija a Batgirl E estupra. e basicamente violenta ela. Ou o Coringa dá um tapa na bunda do Batman. Ou E o Batman não reagir. E o Batman não O reagir. Robin está se depilando, sabe, numa história como o Asilo Arkham. São temas delicados que jamais um executivo vai permitir que chegue ao público. História dos anos 80, onde havia uma liberdade porque Só o Todd havia Phillips conseguiu isso. decisão corporativa acima da decisão artística. Então, hoje, os quadrinhos americanos eles são pitches para o estúdio produzir no futuro. Série, filme. Quando você vai ver os novos personagens Marvel e DC, é já pensando no que ele pode adaptar para séries de TV e para cinema. Não tem alma aquilo. Aquilo não parte de uma necessidade. Pô, escritor, cara, eu tive uma ideia maravilhosa para o Maneira, Superman. vamos fazer. É igual Sabe? eu vejo muito disso com esses selos autorais aí do Mark Miller. Sim. É, O Mark quando- Miller, ele é um criador de storyboard. Pô, cara, pra mim é um embuste. O Pra mim é um Mark embuste. Miller, ele é um criador de storyboard. Ele tem coisas bacanas? Tem. Mas no momento que ele entendeu a jogada, o pulo do gato, falou, opa, eu vou ganhar dinheiro com produção. É isso Os aí, quadrinhos cara. viraram storyboard. Eles pra ele. querem ganhar dinheiro fora da Marvel DC, sabe? Porque não tem que dividir com a Marvel DC, com Disney e Warner. É isso, por isso está nascendo um monte de E por isso que selo. nenhum grande nome hoje está conseguindo parar dentro da Marvel. A Marvel e a DC não conseguem mais ter um contrato de exclusividade com um grande nome. O Geoff Johns, que era o arquiteto da DC há pouco tempo, meteu o pé. Meteu o pé, ele está fazendo o trabalho. E eu nem gosto dele, tá? Eu admito que ele tem suas qualidades, mas eu não Mexeu gosto. no vespeiro. Ele vai vir na CCXP aí. Vai, maravilha, parabéns. Fica lá com Vai lá, o Borgo vai lá. não tá mais, o né? O Chico Borgo. Comics aí. O Chico... Vai lá. Bate palma lá pra ele, Chico vai lá. Barney vai chegar com um sniper lá. Então, isso aí, o Deodato, ele estava na Marvel. Aí anos, né? em ficou exclusividade. anos, é isso, aí ele foi lançar lá o Conan dele lá, não foi um troço desse na lá. Aua Studios, Isso. trabalho autoral. Não deu certo, aí ele voltou agora para DC, tá desenhando Flash. Cara, o Deodato tem um perfil. Eu não acho que ele tem perfil de autor. Eu também acho que não. Tá entendendo? Não, mas assim, ele fala, não, agora eu não vou mais desenhar essas É. coisas, vou fazer o meu próprio... Mas eu acho que é uma necessidade de todo artista querer botar suas ideias para frente. Só que não necessariamente ele é um desenhista, não necessariamente ele é um criador. Ele tem um roteirista por trás. Ele não estou diminuindo o papel do desenhista, Sim, tá? sim, Né? sim. Por favor. Mas ele trabalha em conjunto. Eu acho que não funcionou o que ele pretendia ali, não teve nenhum grande destaque. Ele viu que para ele é mais confortável, tá? Dentro de uma editora grande. Tem um holofote muito maior para o trabalho dele. Pode ser. Também E tem o isso Deodato também, é um cara que O traço é o dele brasileiro, evoluiu. evoluiu. Se você Que vê o ele início era do um trabalho dele, desenhista de heroínas gostosas agora ele não- era tipo o Image Comics, né? Aquela coisa Isso. naquela pegada. Glory. Witchblade, essas coisas. Glory. Wildcats, né? Enfim. Tanto é que isso ainda não foi relançado. Eu gostaria de ter, que é uma coisa que eu Eu vou te falar a verdade. queria comprar Spawn do Vou te falar a verdade. Também. O Fábio Almeida está ficando velho. Não, velho é o Carlos. Ele não Bota a foto gosta, dele aí, ele não bota a gosta foto. de coisas novas e se recusa a falar que não gosta. Aí por isso gasta R$200 em quadrinho. Tu já leu Lobo Solitário? Mas Já tenho- leu Lobo Solitário? Não, Deixa eu acho te sem fazer graça. então um Acha sem graça? Ele não leu um dos maiores mangás de todos os tempos. Ele não leu, Igor. Aí fala isso, tá vendo? É difícil de defender. Deixa eu te Você fazer tem, que, então. você tem que ampliar a cultura. Você não amplia, pô. Já sabemos que você tá. Eu leio o Brian Michael Bendis. Aí, Já- cara, já acabou o sabemos podcast, que pode você- parar. Não, eu leio. Já sabemos que você tá ligado nesses relançamentos, né? Mudando formato, mudando um monte de coisa, mas são relançamentos, são histórias que você já viu e não são histórias novas. O que você gostaria de ver como história nova? Boa o que pergunta. você falaria, cara, isso aí ia chamar minha atenção, tá faltando o quê? Boa pergunta. Vou pra você. Tem que ter um... Eu acho que... Tem uma assim ruiva. como Convidado engolir foi- barriga, não sabe responder, Não, vamos pro não, próximo. Tem que assim ter uma como foi, ruiva, assim, tem que ter uma a ruiva. A ruiva, deixa a ruiva original lá, cara. Ruiva, comenta A aqui ruiva embaixo. original. Você a não ruiva foi original. esquecida. Ela sabe disso. Mas, enfim. A humilhação, meu. Quando eu Essa é gostava... única, Quando eu... Não, eu falei ruiva, não falei mais nada. o último Falei ruiva. HQ mesmo, assim, que... Por exemplo, no início dos anos 2000, quando teve a era Bendis, Mark Miller, que tinha até Foi uma renascença criativa da Marvel. Isso, é o De fato. Brubaker também, não era? Que tinha lá tinha lá o Ed Brubaker. O que tem? Ah, o Isso Brubaker, na o DC. famoso Brubaker.
Tanto que na DC e na Marvel. Acho que foi uma boa fase ali dos quadrinhos. Os quadrinhos não estavam tão cartunescos. É o tipo de narrativa que eu gosto. Uma coisa puxada assim meio que pro realismo. Sim. Mas com uma certa fantasia. Mas não totalmente fantástica. Por exemplo, quando fizeram Batman Ano Zero. O entendeu? Snyder. Isso. Ano Zero é Snyder? Ano Zero, entendeu? Scott que era Snyder, uma outro Snyder. Não é o Snyder, é Scott Snyder. Que era uma narrativa totalmente parecia um desenho bem cartunesco ali, né, cara? E se comparado com o Ano 1, que era aquela coisa já puxada ali pro realismo. Aí é o espírito da época, né? Porque os anos 80 eles trouxeram uma tentativa de amadurecimento dos quadrinhos. Então, Frank Miller, Alan Moore, eles trouxeram essa verossimilhança para tentar amadurecer uma mídia que estava essencialmente juvenil. Sim. Só que depois a coisa Mas teve a galera antes, John né? Byrne, né? Sim, ali é o início de uma Vamos parar com essa coisa de quadrinho bobão, né? O Superman do John Byrne. E tanto é, até voltando aqui para as sagas... O cara do canal lá, vai chamar ele, qual é o nome do canal lá, do John Byrne? Tem um cara que... Tem um canal só do John Byrne. Ele é fã de... Pressionou a Panini para lançar tudo de John Byrne agora. Então, quando teve a saga do Superman, as vendas caíram. A princípio... Eu acho que não vendeu tanto quanto o Batman. Eles achavam que tinha que vender tanto quanto o Batman. Não vai, porque cara. A princípio a proposta era lançar só essa fase do John Byrne. Mas verdade. aí vendeu bem, as pessoas... Aí esticou. Aí agora eles cancelaram e vão voltar agora. Com aquele formato lá de renomeação, né? 1,25, né? Entendeu? Então é isso que eu sinto falta hoje. E você, Igor? Alguma coisa que te faria assim? Eu acho sim, que basicamente perceber que hoje a indústria de quadrinhos americana de super-heróis, tá? Vou repetir isso, porque a indústria é muito além disso. A gente está falando aqui basicamente desse quadrinho mais popular. Que as decisões dos estúdios, né, das empresas mãe Disney e Warner, elas não interfiram tanto na história de modo que os autores possam ter alguma liberdade de produzir e de pirar com os personagens. Porque eu cresci com histórias onde os autores eles não tinham limites criativos para produzir. Se você para pensar, eu que li a história dos anos 80 e 90, você teve talvez as obras ainda que até hoje, em 2023, são referência. Batman, Cavaleiro das Trevas, o Ótima, Demolidor, A Queda de Murdoch, Electra Assassina, enfim, por aí vai. O Monstro do Pântano, o Constantine, são todos personagens ali que bombaram nos anos 80. Guerras Secretas, Crise nas Infinitas Terras. Eles é. viraram o paradigma do que é uma boa história de super-herói. Que pode ser uma história madura e não necessariamente só para adultos, tá? Isso é importante ser dito. Porque uma boa história ela pode ser lida por públicos amplos. Agora, a criança vai ter uma percepção, o adulto vai ter outra. E obviamente que há histórias que lidam com temáticas mais delicadas e que talvez não sejam adequadas, mas a questão é, Hollywood, as editoras, elas não souberam... Hollywood. As editoras não souberam renovar o público e elas começaram a ter que atender o público mais velho com histórias cada vez mais inóspitas, cada vez mais... o que é? Pode falar, termina, só estou levantado aqui. Com histórias cada vez mais... O amiguinho ali vai falar daqui. Mais difíceis de ter um ponto de entrada para o novo leitor, né? E que também com temáticas inadequadas para o público mais jovem, porque são questões mais delicadas, mais complexas e que talvez não sejam interessantes para um menino de 13 anos que quer se divertir. Né? De repente o mangá, ele abarca muito mais essa diversidade, que você tem história ali para o adolescente, para a criança, para a mulher, para o adulto, porque você tem uma... Tem história de terror, tem história de todos os gêneros. Jujanito, né? Você tem uma noção de que elas vão chegar ao fim daquele ela momento tem uma ali. finalidade, ela tem um ponto o começo, meio e fim. E você... Só dando uma pincelada aqui, já que você tocou nesse assunto, eu vou deixar... Eu lembro que você levantou a mão. O mangá também não está isento desses relançamentos, embora seja em menor quantidade, e recentemente foi relançado Gen, que é uma história fantástica sobre a queda da bomba de Hiroshima, uma história fantástica, entendeu? Está sendo relançado, aliás, foi relançado ano passado e a edição está maravilhosa. É um material que foi lançado no início dos anos 2000 pela Conrad e estava esgotadíssimo. É isso aí. Está de volta e está ótimo. Não era o que eu ia falar, mas é o que eu vou falar agora, até para Fábio Almeida. Vai, levantou a mão. Vai. Cara, eu levantei a mão para outra coisa, mas lembrei disso agora. Fala de tudo. Não necessariamente, cara, os relançamentos são porque o mercado está em crise ou porque... É porque simplesmente, cara, são histórias que precisam estar sempre na prateleira. Por exemplo, o Lobo Solitário.
Tem 3 edições no Brasil. Não é isso, Igor? Duas ou 3. É, Agora a eu Panini acho vai que relançar de novo. Eu acho que vai para vai para a 4ª edição da Panini. Porque já esgotou. É. E é um mangá obrigatório. E olha, e assim, eu não leio mangá, mas esse eu li, é obrigatório. A mesma coisa é o Watchmen, a mesma coisa é Cavaleiro das Trevas, é V de Vingança, e por aí vai. E as coisas da Marvel. Por quê? Porque são quadrinhos que precisam estar ali. É um catálogo Porque essencial, né? jamais eles vão ser ultrapassados, cara. Jamais. Pode vir o que vier o que for. Cara, Akira não vai ser ultrapassado. Entendeu? Não vai, cara. Assim então como eles precisam estar aí. Qualquer grande clássico da literatura que está sempre em reedição, porque as novas gerações precisam ter acesso. É isso aí. Esses são os best-sellers dos quadrinhos. Então, eu acho que passa por aí também. Isso né? sem contar que às vezes surge um momento onde um contexto de um quadrinho que já estava esquecido ressurge e acaba surgindo esse momento de a gente falar de novo dele e, pô, cara, Olha, não se pensou... a Panini vai reeditar um quadrinho, só para pegar esse gancho Vai. aí, vai pegar da Vertigo, que é DMZ, que é um quadrinho Mas que... estava lançando, não estava? Tá, mas eu já estava... Só que é um quadrinho que fala de uma guerra civil nos Estados Unidos, hoje o que os Estados Unidos vivem é uma polarização Sim. tremenda, e que hoje ficou urgente isso. A política é um assunto que se tornou uma pauta tão comum que É. várias obras de mangá de cunho político, que em algum momento elas tocam a política, elas também estão sendo relançadas. Verdade. Eu não vou me lembrar do Gente, eu título não todo, leio mas, mangá, mas eu acompanho muita notícia de mangá, cara. Muita. acho que é Wonderful World, tem um contexto político muito forte, foi relançado recentemente. Boa Noite Pum Pum também está sendo relançado. Então, muita obra que abordou a política, que foi lançada há muito tempo atrás, está sendo relançada agora, porque a política se tornou um assunto muito corriqueiro. Na época passou despercebido, não estava em voga a discussão. Agora se tornou algo mais... Aí alguém que leu e falou assim, pô, isso aí tem a ver com Até atualmente. porque não Vamos- existe obra de arte despolitizada. Isso é importante dizer. Exato. Esse papo, não gosto Alan de Moore misturar que eu arte e diga, política. Toda arte é política. Sim, sim. Meu, Ela não A gente necessariamente está é só falando partidária. das questões mais Exatamente. aflorado do Não conceito. necessariamente a obra é partidária, mas ela Ah, é política. claro. Então, acho que aquele subtexto político, em algum momento, ele se torna... A história vive de ciclos, né? Então, em algum momento, aquilo acaba se tornando relevante de novo, né? E aí ela ganha relevância para aquilo ser republicado, para que um novo público tenha acesso àquela discussão. É isso aí, entendeu? Exato. Alguém que tenha seus 16 anos, 15, 14 anos, cara, nunca leu o Watchmen. Nunca leu... li depois de velho. Nunca leu Lobo Solitário. Muita gente que cresceu lendo mangá, aqueles de banca, que tem muito de Panini, todo mundo que sabe desse... Cara, Lobo Solitário, começa... Cara, eu tenho que ler. Onde eu vou ler onde? Não tem pra ler, cara. Eu fui ler Lobo Solitário depois de velho. Eu Tá no leio Mercado mangá... Livre lá, a coleção completa por 20 mil reais. Você vai comprar? Não vai. Então a Panini vai ter que relançar. Então, Renegociar Exato. com o ao autor pra invés, relançar. ao invés Eu leio disso, mangá desde meus, sei lá, 8, 9 anos, eu leio aí mangá. leia o velho Logan. Quê? Leia Corta o microfone do Fábio. Leia Corta o o microfone, velho corta o microfone Logan do Fábio Almeida. Mark Millar, que também é aquela coisa, o andarilho. Porque a cópia, né, deve ter alguma inspiração, né? Mas é até uma boa história dele, não é das piores, não. Não é das piores. Já entendemos. Mas, né? mas eu queria levantar o dedo antes e falar assim, essa crise de repetição, que nós falamos já no outro podcast, Não necessariamente é uma crise que está... é do quadrinho, cara, é do cinema, é das séries, TV, é a na mesma cultura história. Cara, é nos bonecos. Mattel, sua vagabunda. A Mattel, as empresas não estão sabendo trabalhar as suas IPs para a atualidade. E a Barbie? A Barbie é do mesmo jeito. A Mattel, a Hasbro, estão achando que o mercado consumidor de brinquedos é como era há 30 anos atrás, 40 anos atrás, desculpa, que é onde pegou fogo, né, nos anos 80. Não é. As crianças hoje em dia, nós estamos falando aqui, as pessoas não estão lendo com facilidade. As crianças não estão colecionando brinquedos. Virou artigo para adulto. Então você tem que se adequar ao mercado. Mesma coisa dos quadrinhos. Mas tua bronca aí com a Mattel aí, Mesma porque coisa, assim, cinema, até mesma no coisa. relançamento, né, que houve esse, né, o relançamento das figuras do É o que eu tô He-Man, falando, cara. e até eles Ué. se aproximaram bastante daqueles Agora, que... o perfil de quem está comprando o Borelli está acompanhando isso. Não era criança. Não é criança, Não. cara. É a nossa E a Mattel geração. achou que ela botou isso no varejo do mundo todo, achando que ia vender como dos anos 80. Exato. Ó, Gente, isso é um idiota. nicho. Quem pensou isso? A editora Abril, Pô. quando parou de Isso veio comercializar junto gibi em com o lançamento formatinho... das séries novas de He-Man, de Sim. She-Ra, na verdade, na Netflix, porque a ideia foi pegar a criança, mas não pegou. Não não pegou. pegou, Quem não viu pegou, foi não pegou. adulto, porque tem um traço de anime, pô.
Continua, Cara, desculpa atrapalhar. Não. É porque, por exemplo, quadrinhos, se a gente tiver até o final dos anos 90, a Editora Abril, quando teve aquela transição do formatinho para o formato americano, ela cancelou chocante. porque ela entendeu que o mercado era de nicho, porque ela não estava satisfeita com as vendas. E aí eu achei algum tempo atrás uma tabela de vendas de 99. Cruzeiro. Homem-Aranha vendia 70 mil exemplares. Batman vendia também quase isso. X-Men, 80 mil. Isso para a Editora Abril, naquele contexto, era pouco. Porque eles estavam acostumados a vender 150 mil. E hoje a Panini deve vender isso, Hoje né? a Panini, se ela vender... Ou menos, né? 40 mil Já de cancela. um título best-seller é muito. Aham. É muito. Cara, Agora, não tem transparência. As editoras brasileiras, elas nós não falando divulgam isso. números. Então, a gente tem que fazer análise de mercado com achismo. Baseado, sabe, em conversar com o lojista, com o dono de uma comic shop, de uma banca de jornal. Eu estava falando sobre isso, os quadrinhos, o Pipoca Nankin, eles falam bastante sobre isso. E aí os títulos de samurais que eles falam lá é tipo 15 mil, 10 mil ao máximo, os números né? dessas editoras, como Pipoca Nankin e Comic Zone, é isso. Então, o problema da indústria é esse também. O que nós passamos pelos filmes, a gente tem que importar os filmes. Por quê? Não interessa a editora, a loja, a Hasbro, a Mattel, a DC, a Warner, a Disney, o raio que o parta, não interessa para eles vender para nicho. Nem que o nicho pague R$200 num filme ou R$100 no quadrinho. Não interessa. Eles não ganham dinheiro com a minoria, eles ganham dinheiro com a maioria. Se 150 mil, se 500 mil pessoas não vão comprar o Blu-ray do Godzilla vs. Kong no Brasil, então para de fazer. Porque eu não vou fazer para vender para 1.000. Eu quero vender para 500 mil. E é assim que funciona o quadrinho. Se o quadrinho novo não está vendendo, eles vão apostar no antigo, porque o antigo tem a referência histórica. Tem que ler Lobo Solitário, tem que ler Akira, tem que ler Watchmen, tem que ler isso, tem que ler Guerra Secreta, tem que ler X-Men original, tem que ler isso. Por quê? Porque vai ser sempre referência. Por isso que nunca param de ser reeditados. Agora, os novos... Cara, os novos, se tiver republicação, é por ordem da editora. Tem que republicar isso aí, entendeu? Porque a gente vai lançar um encadernado lá fora agora e você tem que republicar. Mas tenho certeza que não vai vender. Por exemplo, eu não sei se atualmente está tendo um relançamento recente, que é a fase do Tom King no Batman. Tá tendo. Em capa dura, mas menor. Não é igual na fase dos 952, que variava entre o capa dura pequenininho e o capa dura grandão. Assim. Em termos de volume de páginas. Não, acho que está mais ou menos... Eu não sei, porque assim, existe a química. A fase atual do Batman, né, só para exemplificar aqui o Batman, não tem um astro de frente, a não ser os Ximenes, mas o Ximenes ele não está constante. E o traço dele, meu irmão, caramba, tá demais, muito, cara. Tá demais. Entendeu? Isso é o que me faz não abandonar as revistas atuais. Varia muito o roteirista e o desenhista. Eu gosto do Brian Michael Bendis. Fiquei muito triste que ele não soube... Um monte de gente gosta também, pode falar. Eu fiquei muito triste porque ele não soube trabalhar os personagens de DC. Ele é Marvel. Ele falou mal, cara. É igual o Romitinha. O Romitinha, ele tem química, né? Cara, o Romitinha ele está atrelado na Marvel. Identificação. Ele na DC era igual um estranho, assim. E outra coisa também que eu ia falar. Estava fora do ambiente dele, cara. Até que ele voltou para a Marvel, lá, atualmente acho que ele está fazendo capa. Outra coisa também que dificulta essa coisa são os mangás. Os mangás tomaram a frente, cara, editorial do mundo. Não adianta, Fábio. As obras ocidentais vão sempre perder. Porque os mangás, hoje em dia, são muito mais interessantes. Por quê? Pela variedade de histórias, pela variedade de arte. Quadrinho super-herói é a mesma história sempre, cara. É o Batman, eu amo Batman, mas é o Batman, é o Super-Homem, é a Mulher Maravilha. Entra o personagem, entra a Garota Maravilha, entra sei o quê. Mas é aquele contexto. Há 80 anos, inclusive. É aquele contexto. É bom porque é Batman, mas tipo, você não tem variedade. O jovem que está vindo agora, ele não tem o contato com o Batman porque nós tivemos. É outra coisa. Então, ele vai ver o quê? Ele vai ao cinema ver o James Gunn ou ele vai ver as séries da Netflix, dos animes da Netflix? Ele vai ver os animes da Netflix, cara. Ele está torcendo, ele está contando as horas pelo One Piece temporada 2. Ele não está querendo ver, não está contando as horas pro James Gunn. Quem está aí são os velhos, pô. Contando também a questão de, assim, entre aspas, uma questão de currículo cultural, né?
pessoa vai ter muito mais conteúdo assistindo um anime atrás do outro do que assistindo um herói fazendo a mesma coisa várias e várias vezes em diferentes anime ou frames. live action, né? Que o One Piece agora tá live action. Exato, né? Então, exato. E se a gente pensar também que a produção, culturalmente falando, o mangá é uma produção, ela é mais rápida do que o HQ. E ela não tem amarras. Cada autor lança numa editora mas lá, não exato. tem Warner por trás, nem Netflix, nem Marvel, O mangá originalmente, nem Disney. ele não era uma obra que ele era mantida pelas pessoas. Era lançada uma revista semanal, mensal, quinzenal, depende da editora. Ela vinha com incontáveis mangás diferentes, às vezes assim, várias obras que a gente conhece separadamente. Vou dar um exemplo aqui banal. Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e One Piece. Suposição. Era lançada um capítulo novo de cada uma delas numa determinada revista mensal. Tu pegava lá, lia. Qual o nome dessas revistas no Japão que é desse tamanho? Eu não me lembro. Tem a Shonen Jump E o papel é vagabundo, né? Vagabundo. Leu, acabou, joga fora. E era colocado até para o pessoal recolher, reciclar e fazer a nova edição. E as séries de sucesso que se destacavam mais, eles lançavam individualmente depois. Exato. É isso aí. Assim, exatamente. Então, assim, Não tem uma era uma amarra coisa de muito alguém mais assim, corriqueira. tem que fazer a história do Batman 6A, que esse run aqui tem que ter 120 edições, tem que fazer um Homem-Aranha assim. Não tem esse negócio. O cara vai lá, eu quero fazer uma história de samurai, eu não sei o quê, quero fazer uma história da colegial. Vai lançando. Ela inclusive, ela não tem a obrigação, originalmente, ela não tem a obrigação de ser um sucesso sozinha, ela podia estar inserida no meio de uma revista que tinham vários outros de sucesso. Ela era lida em conjunto e, de repente, em algum momento, na Europa tinha muito isso ela antigamente. é independente. O que acontece no mangá, na minha percepção, ela é dirigida pelo autor. Sim. O quadrinho autoral. é pelo personagem. É o personagem. A história do Homem-Aranha, a história do Batman, né? É diferente do Akira, do Katsuhiro Otomo. Ele é o dono do Akira. A história é dele. Ele faz o que ele quiser, ele lança como ele quiser. Mas o que eu estou falando, assim, é entre aspas, uma praticidade de produção. Você criou seu mangá ali. Você não tem obrigação do seu mangá ser um sucesso por si só a princípio. Claro. Ele está no meio de uma revista com vários mangás. Se ele der certo, maravilha. Mas não der, você vai a por outro princípio caminho, ele está você faz sendo outro mangá. meio que bancado pelos outros. Exato. E outra coisa, qual é o nome Ele tem- daquele autor que ele é do Estúdio Ghibli? Qual é o nome dele, o diretor? O Hayao Miyazaki. O Miyazaki. Qual foi a diferença do último filme, o tempo do último desenho do Estúdio Ghibli pro Estúdio Ghibli pro novo? Foi longo, eu não lembro. Não tem ninguém assim, tem que fazer, Miyazaki, tem que fazer agora. Não tem que fazer agora. Tem Agora eu ele não com a quero equipe fazer. dele, na verdade. Agora eu não Ele quero vai fazer, cara. galera. Não à Agora eu toa. quero tirar meleca, Tem agora eu quero Tem deitar na minha mangás cama. que Eu não vou ficam fazer em quando eu hiato estiver durante pronto, anos, pô. porque Tem. o autor ele precisa É. tirar um tempo para descansar. Tem um mangá, eu não vou me lembrar agora, mas é que a autora, ela desenvolveu, não sei nem como essa história se desenrolou, vou até pesquisar depois. Ela desenvolveu esclerose múltipla. E houve, por parte dos fãs, uma preocupação dúbia. Claro, os fãs que Quererem a história, que a estrela não, mas que a não autora querendo que ela sofresse, sofresse. né, queriam um bem dela e tal. Mas assim, amiga, termina o mangá, sabe? Houve essa preocupação dúbia por parte dos fãs. Teve desculpa, porque eu realmente não sou familiar ao mangá, mas o autor de Berserk, né? Ele morreu. Berserk. Sim. Alguém falou isso pra mim, você que falou, mangá, né? Não sei, pode ter sido. A nossa E conversa. o mangá não foi concluído, cara, mas é um mangá que estava há anos em desenvolvimento. Né? Um que eu gostava, Evangelion. Né? Evangelion. Amo a animação. Eu gosto do Evangelho. E o mangá também levou muitos anos para ser concluído, porque o autor estava envolvido, inclusive com a coprodução da animação, estava envolvido com outras coisas. E não tinha assim, bota um outro escritor para fazer. Não tem isso. É uma outra lógica de produção. Não tem história de Snyderverse, acabou, põe outro. Não tem história de quadrinho, esse autor não quer escrever mais, Tom King. Então acaba a série, faz o Tom King, ele vai fazer outro agora depois e põe outra aí, dane-se. Eu amo a XXX Holic, mas as bonitas da Clamp vão fazendo uma obra atrás da outra e não termina a Holic. O George Martin com... Esse vagabundo aí, esses otários. É um vagabundo. Olha, cara, ele tá desde 2015 que saiu o Dança do Dragão, não é isso? Dança dos Dragões. E não é ele isso? fez 2015. spin-off em vez de focar na Aí, história principal. ele vai na internet. Não, olha, gente. É cagaço, porque ele viu como é que terminou a série, ele fala, eu não quero passar pela Não humilhação quer, de não. odiar Ele os quer dos encher o dos rabo caras. de dinheiro, porque aí ele vai segurando o público. E o Robert Kirkman? O que tem, Rob? Mas é outra parada, cara.
É outra coisa, apesar de... Não é o do Invincibles? É, do The Walking Invincible? Dead. Ah, do Walking Dead. É o mesmo, é o mesmo. Então, mas aí o Walking Dead não é uma coisa de super-herói, cara. Sabe? É uma coisa de quadrinho. Eu não sei falar dos quadrinhos de The Walking Dead, pra ser sincero. Não, É já uma coisa- acabaram. é uma- Já mas acabou, assim- bem? só essa Acabou série. bem. Ah, o Rick morreu. Olha o spoiler aí. Agora inseri alerta de spoiler aqui. Não sei A nem quem Panini é. vai ficar invocada com o Fábio agora, porque ela tá relançando e ele deu spoiler aqui. Quem é, Panini? Eu vou... Vai relançar o Walking Dead e o colorido, E o vai Fábio lançar acabou de colorido? estragar os planos da Não, preto e branco, né? Preto e branco. Ah, porque Preto e nos branco. Estados Não, Unidos é está preto e saindo branco, colorido. preto e branco. Na China, se não me engano, um cara foi preso e teve que pagar multa por causa de spoiler. E é. Mas aqui é Brasil. Aqui não tem esse aqui, negócio. aqui você pode, aqui você aqui pode. é Velho Oeste, terra sem lei. Aqui Só não tem esse pra constar, negócio. não quero trazer informação fake news, não. A história é basicamente que o cara fazia gameplays, né? E ele foi processado, se não me engano, pela Nintendo, ele foi processado porque lá a regra era muito pesada, muito mais do que aqui no Ocidente, e gameplay é considerado spoiler. A galera preferia assistir, acabava de assistir, não vou comprar o jogo. Eu acabei de assistir o jogo, não vou comprar. Eu dei um e ele foi spoiler, processado, eu dei um o spoiler. garoto foi processado por isso. Mas eu não sei em que papo que tá esse... Eu dei um spoiler pro Andy do jogo do Robocop aí, cara. Ele não tá aí pra poder brigar com você. Saiu, Vamos encerrar esse bate-papo que tá super legal, mas a gente tem hora? Produções antigas, produções novas, todo mundo já apontou aqui o que tá faltando, o que queria ver. Agora eu vou fazer uma Tem que pergunta. ter a química, desenhista e um... Eu tenho uma pergunta. Que obra vocês queriam ver relançada? Eu queria uma obra impressa, tá? Que vocês gostariam de ver relançadas. Pra encerrar. O que você queria ver relançado aí? Eu tenho uma aqui, nós falamos hoje. Não vai me copiar, não. Então vai, Já. Borelli, você que já tá pronto. O que você quer ver relançado aí? O que A as gente- editoras têm que fazer? Na verdade, não... Sombras do Império, Star Wars? Ah, cara, é demais, bicho. Tem que Na tirar ver- o Fábio do podcast. Na verdade, não é uma coisa que eu tinha pensado, mas o Fábio da Luz, o Caverna do Morcego, falou Tal essa qual. semana, e nós conversamos essa semana. Tem muita história do Batman que eu queria relançada porque realmente não houve relançamento, né? Não houve. Foi lançado pela Abril. E tem uma que é o Batman e Drácula. Qual é o nome em inglês? Red Rain. É. E é o desenho do Kelly Jones, essas histórias são muito doidas, e é um negócio muito diferente, artístico, eu gostaria que lançasse. Não sei se a Panini vai lançar no que vem, pode ser. Essa é a minha vontade aí, é o meu quadrinho escolhido. Igor, Eu vou fugir até da seara de super-herói, mas que é um material que eu já tive, estupidamente vendi e me arrependi. Eu vou sei. falar. Não. Não, Vai. vou falar. 2 trabalhos do Neil Gaiman, que é em parceria com o Dave McKean, que é Sinal e Ruído e Mr. Punch. E falar de um mangá também, O Vampiro que Ri, do Suehiro Maru. Sinal e Ruído é HQ, é livro, eu tô perdido. É HQ. É HQ? São vários números ou é uma edição única? Não, uma edição única. Eu acho que eu sei onde um sebo que tá vendendo. Eu Ih, vou olha, caçar, passa vou o caçar contato. essa informação pra você. Olha o Olha o desespero. que eu quero. Eu vou desespero caçar, agora. porque eu me lembro de ter visto esse nome nesse sebo. Passa o- Lá de Mas Seropédica. esse Maravilha. mangá que você falou agora, ele foi lançado no Brasil? Foi lançado Quem pela- lançou? Então, Foi, a foi Conrad sim. lançou O Vampiro que Ri no anos 2000, 2005. Lançou alguma coisa completo, porque a Conrad nunca termina. assim. Completo, tinha o Sorriso do Vampiro e o Vampiro que Ri. Na verdade, quando eu falei O Vampiro que Ri, tem que ser os dois, né? E o material? É um material... Papel bom? Não, papel era bom. Era bom, tá. mas, enfim, é aquelas coisas da gente se desfazer da coleção. E é um autor que ele não está ali, não é um mangaka popular, é um cara que trabalha com um gênero até controverso chamado eroguro, né, erótico grotesco. Mas eu curto muito, é um trabalho muito bacana e que espero que as tá vivo? editoras redescubram. Ele tá vivo? Tá vivo. Então, sabe, eu já vou falar que é o problema. Manda um abraço pra ele aí, quem sabe ele vê. Aí, comenta. Suehiro, conversa aí Ó, com já vou falar qual é o seu Pipoca Nanquim, problema. tá lançando um trabalho dele, espero que- Negocie com alguma editora, que esse é o problema. Fabinho. Acabou, a Conrad acabou É. e não tem ninguém que chegue nele, ó, vamos com esse lançar. trabalho mais Tem que underground chegar. japonês, né? É. Porque fica sempre no mainstream Tem e que tal. chegar. Fabinho, assim, pontua uma obra. Não, Pontua que a gente tem que acabar. O que eu queria que fosse relançado já foi, que é a fase John Byrne do Superman. Acabou. Eu gostaria de ter novamente Sim. Spawn, Pô, mas McFarlane, Vou fazer coro Capullo. com você também. E, Spawn eu queria. e assim, tenho esperança que saia com valor acessível, porque quando saiu foi muito caro. A gente até estava conversando no grupo, no outro dia, lá no grupo que a gente tem no WhatsApp lá, que é a fase Terra de Ninguém, Contágio isso aí, cara. e Terremoto. Muito grande.
do Batman. Muito grande. Acabou de sair o ônibus na Panini Itália, hein? De Terra de Ninguém. Mas completo? Primeiro volume. E a fase então pode ser que saia, do Batman de Dick Grayson, desenhada pelo Mark Bagley e do Tony S. Daniel. Mas você falou um negócio assim, o Spawn tem que ser renegociado, cara. E ele deve cobrar caro, por isso que não sai. Eu faço coro com o Fábio em relação ao Spawn. Queria muito rever o Spawn aqui no Brasil, porque tá numa editora... McFarlane, para de fazer boneco vagabundo e abaixa os royalties aí dos seus quadrinhos aí, pô. A produção que eu gostaria de ver, ela na verdade é nacional, ela já foi relançada, mas assim, foi pouco depois do final dela, mas eu queria ela relançada agora. Mas você tem ou você perdeu? Eu não tenho, eu não consegui colecionar na época, nem nas 2 vezes, porque eu era um adolescente pobre. Holy Avenger, eu queria muito... Que Marcelo Cassaro. Marcelo Cassaro, eu Como é que queria é esse Holy muito Avenger? reter Eu já Holy ia falar Avenger. nisso, cara. A gente pode falar disso no próximo programa, porque o nosso Então vamos. tempo aqui está acabando. Então vamos. Galera, eu sou Felipe Marchal, você me encontra nas redes sociais, @Felipe Marchal, @Garoto Guaxinim e @Cosplays do Guaxinim. Se você quiser assistir as minhas produçõezinhas via IA, vocês vão encontrar no YouTube O Pequeno Guaxinim. Fábio. Vamos lá. Como eu disse aqui, o Felipe Marshall acabou de falar aqui. Fala, Fabiolo. Pode nos achar aqui no @ofabio_Almeida. Fabiolo e aqui Almeida. pelo Via Brasil Shopping, na loja ali do Circuito Cultural Geek. E, mais uma vez aqui, querem que o Borelli volte? Por favor, peçam aí. Ou não. Borelli é uma figura polêmica. Se vocês quiserem, eu volto. Se vocês quiserem, eu também volto. Então... Fala aí de você. Não, eu estou só no Twitter, que agora é X, não é Xvideos. É X. Mas tá também no Xvideos. Não, em breve OnlyFans. Em breve OnlyFans. O Urso da Tijuca, em breve. Meu Deus do céu, vamos... Twitter /... É barra? É, né? Felipe Borelli, isso aí. Igor. Eu estou no Instagram, @Campanário de Gotham. É isso aí, galera. Foi um baita prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Via Brasil Shopping, WCG Entretenimento, Gangue Geek, Bruno Pokécartas. E se você quiser participar aí do nosso podcast, Vem participar com a gente. Plateia, aqui, é só escrever aí que a gente avisa quando vai ter a nova gravação aí. Com novos convidados, novas pautas, Borelli bolado, Igor aí, sempre pra... Né, Alguém tem que falar a verdade. E é Felipe Marchal. Ah, vai ser